Alô, alô você, alô gente querida. Estava ouvindo essa música que foi composta há muitos anos atrás pelo Reginaldo Bessa. Meu abraço ao Reginaldo Bessa, assim como nesse momento abraçando você que está me ouvindo, a Maria Fialho, o Michel Menai, que é um grande jornalista, se Deus quiser vai estar aqui também, Michel, nosso querido Oscar Berro. Oscar, obrigado, aquele tipo de e-mail, né, que você mandou, não foi, na verdade foi um zap, não sei quem escreveu, se foi você, mas muito bem escrito. Alguém colocou ali uma mensagem que eu já repassei, dizendo que nós hoje sabemos exatamente qual foi a cara do Brasil, dizendo: Brasil mostra a sua cara, né, que era aquela música, aquela música de grande sucesso do saudoso Cazuza, né? E hoje nós sabemos que a cara do Brasil é o Odebrecht. Meu Deus do céu, né? É um negócio louco, é um troço absurdo. Eu estava agora há pouco acompanhando o noticiário, provavelmente que nem você, né? Alô, Anderson Alves, um abraço para ti. E na realidade a gente fica pasmo com tudo que estava ocorrendo, né? Acabei de saber agora, e todos nós sabíamos também, que o Lula ganhava $200 mil para fazer, digamos assim, palestras as mais diversas em países os mais diversos, onde a Odebrecht tinha obras de interesse. Cidadão delator disse até: não, o presidente ali era um popstar, digamos assim. Eu acho que a pessoa se merece e deve ganhar qualquer dinheiro que puder ganhar, desde que seja através de um trabalho honesto. Nós convenhamos, num país como o nosso, onde raríssimas pessoas chegam a um patamar de $200 mil, é muito dinheiro. $200 mil são cerca de R$600 mil para uma palestra. Quer dizer, tinha que ter alguma coisa envolvida nisso, embora o ex-presidente negue, embora, claro, o Instituto Lula também negue. Aliás, todos negam qualquer coisa. E a pergunta é inevitável, como diz aí o nosso Oscar: que país é esse? Não é? A gente sabe da luta, da dificuldade. Alô, Sofia Gilda Weinstock, um abraço para você. E nós precisamos catar os caquinhos e refazer este país. Fernando Pereira, PT, nunca teve meu voto. Mas ninguém pode adivinhar, né? Provavelmente as pessoas que votaram em algum momento acreditavam que este seria o país que todos nós andamos acreditando. Eu me lembro que você, Fernando, uma determinada ocasião, que nunca votou realmente no PT, admitia que no primeiro governo do PT as coisas aparentemente iam muito bem, porque nós todos que votamos ou que não votamos fomos enganados, não é? E essa altura do campeonato não adianta dizer de quem é a culpa, porque na realidade o que tem é que tentar resolver a situação do país, né? Ninguém tem bola de cristal. Você, quando vota num candidato, mesmo você pensando que seja honesto, você está falando de PT, por exemplo. Eu vou falar de PMDB, o Aécio está aí, ó, mergulhado até aqui nas acusações, e era o candidato, provavelmente, daqueles que eram absolutamente adversários. É fato. O Alckmin está sendo acusado, quer dizer, os políticos todos, de um modo geral, porque até o impeachment da Dilma, o que se falava é que era um golpe, né? As pessoas, um golpe, não sei o que e tal. Hoje a gente está sabendo que não sobra um. Quer dizer, pode ser que sobre, Deus permita que sobre, e provavelmente sobra mesmo, porque os denunciados, ainda bem que não são a totalidade daqueles que estão em Brasília, nas câmaras federais ou nas câmaras municipais. Mas é muita gente que está sendo denunciada. E olha, gente de esquerda, como bem disse o Fernando Pereira, que é do PT, gente de direita, gente do centro, todos eles estão sendo denunciados. E agora, recentemente, eu recebi uma correspondência de um amigo querido, que eu vou preservar o nome. Existe uma tendência natural de se achar que, de repente, porque na época da ditadura militar não ocorria isso. Mas nós que somos radialistas, que somos jornalistas, que viveram a época, a gente sabe que havia fortes tendências também naquela época de haver esse tipo de envolvimento. Mas há quem garanta até os percentuais, só que naquela época não era possível divulgar da forma que nós estamos divulgando aqui. Não é? Meu Deus do céu, não era possível sequer você fazer um programa da forma que eu estou fazendo.
De jeito nenhum, você tinha que passar pela censura daquilo que você ia falar. Então é aquela história. Então muitas pessoas bem intencionadas, inclusive ligadas ao movimento que houve de 64, até porque fizeram uma carreira bonita, porque a gente tem que aplaudir as carreiras militares, por exemplo, são muito bonitas e são muito sacrificadas, embora a pessoa tenha a garantia de emprego pelo resto da vida. Mas, de qualquer maneira, são muito sacrificadas, né? Então, a pessoa que foi leal ao governo, leal à pátria, serviu-se, né, da pátria, mas serviu muito bem também para a pátria, é natural que tenha um certo orgulho, é natural que pense como estão pensando. Puxa, mas havia ordem. E nesse particular, eu acho que a Rede Globo, apresentando essa seriado, Os Dias Eram Assim, esse novo seriado, está prestando um serviço para mostrar coisas que realmente existiram. Aí o pessoal vai dizer assim, não, mas existiu de parte a parte a tortura. É provável, mas uma situação de conflito não interessa a ninguém, nem naquela época, nem na de hoje. A de hoje, a gente tem esses enfrentamentos de polícia com bandido, bandido com bandido, mas já naquela época também havia. Eu sou anterior até a Revolução de 64 na imprensa, eu comecei a trabalhar na imprensa no ano de 62, então eu não sou partidário de A ou B. Agora, evidentemente que não existe regime perfeito, mas entre os regimes imperfeitos, o mais próximo da possibilidade da realização de todo e qualquer cidadão é a democracia, que nunca vai ser perfeita. Tem gente aí dizendo, não, porque isso não é democracia e tal. Não é, é sim, porque nós estamos podendo divulgar, não é só a Rede Globo que está divulgando, não é só digamos, a TV Record que está divulgando, não é só a Rede TV que está divulgando, é o Fernando Sérgio que está divulgando também. Eu estou com esse programa, enquanto eu era, digamos assim, patrocinado por uma grande rede de rádio, que continua sendo aí a Tupi, com todas as irregularidades, com todos os processos que tem em cima, né? Então poderiam dizer, não, mas eles têm as costas largas e agora as costas são as minhas mesmo. Então nós podemos divulgar com responsabilidade e, na verdade, quem tem responsabilidade também se arrisca. Isso faz parte da vida, né? O que o Brasil precisa é amadurecer, não é rasgar a Constituição. Não é fazer, vamos fazer como muitos estão pensando aí, vamos fazer aí um novo golpe militar e tal, porque não tem solução. Um golpe é sempre um golpe. E golpe militar, na verdade, é rasgar a Constituição, que não prevê isso. Os militares, de um modo geral, eles são competentes, são pessoas que são, digamos assim, especialistas no seu mistério, naquilo que se formaram. Então, o oficial de artilharia, o oficial de infantaria, idem. Né? O capitão de corveta é o homem que, teoricamente ou na prática, vai comandar uma corveta. Agora, o gestor é outra coisa. Pode ou não ser um militar, mas não necessariamente o fato de ser militar faz com que uma pessoa seja extremamente competente. Pode ser, e na maioria das vezes até é. Agora, a gente tem que ter uma clareza de que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, nunca se denunciou de forma aberta pela imprensa e pelas redes sociais tanta falcatrua. Isso é o lado positivo que eu gostaria de dizer para vocês. Isso representa instituições fortes. Isso representa de que, na verdade, a justiça está apurando, de que a Polícia Federal está apurando, e nós temos juízes. Outro dia eu estava conversando com o senhor, e ele disse, eu tenho muito medo pela vida do Moro, porque é ele que está levantando tudo e tal. Tudo bem, calhou de ser ele o juiz, mas é provável que, ao lado de um homem tão sério e verdadeiro que nem o Moro, que existam outros da mesma estirpe, não é? Porque senão o último a sair apaga a luz do aeroporto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: claro que todos nós desejamos que a Lava Jato vá em frente, que a Lava Jato prove naturalmente ao país as pessoas que são desonestas, mas evidentemente que a gente precisa que não seja só o Moro. A gente precisa que hajam mais pessoas, porque senão a gente vai cair naquela esparrela de acreditar no salvador da pátria. E não existe um salvador da pátria.
Existem pessoas responsáveis, existem pessoas honestas, que precisam parar de ficar apontando o dedo para o outro. Ah, mas você votou no Lula. Ah, desculpa, Fernando. Ah, eu nunca votei. E daí? A gente tem que resolver o problema do país agora, não é? O problema não é você foi fã de militar, você é a favor do comunismo, ou você... Não, ninguém tem bola de cristal. E não adianta ficar olhando para trás e dizendo, eu não falei, porque isso... E quantas vezes uma pessoa tem ou não tem razão? Essa é a pergunta que se faz. Quer dizer, a gente tem que estar preparado para as adversidades. A coisa mais fácil do mundo é você resolver os seus problemas todos. Quem é que não quer? Mas a vida é uma quantidade, é um somatório de problemas. Mal você resolve um, já aparece outro por resolver. Não é assim? Então é isso que eu gostaria de comentar para aqueles que eventualmente estão perdendo a esperança. Eu acho que esperança não pode ser perdida. Né? Tem gente dizendo assim, eu vou mandar do país, eu vou embora do país, eu não aguento esse país é uma M. A gente tem o direito de falar isso até, não é? Porque a gente está falando de nós próprios. Agora, acha que você vai ser o fator diferencial no país dos outros? Acha que você, em lá chegando, você vai ter uma vida igualitária àqueles que já estão no primeiro mundo? Pode ser que sim, mas são raros aqueles que fazem isso. Eu me lembro há muito tempo atrás, não tanto tempo, talvez já tenha uns 10, 12 anos. Eu tinha, como tenho aqui, a sala de visitas. A sala de visitas é onde eu tenho os meus convidados. Eu tinha no programa de rádio. E tinha pessoas queridas e tal. E uma certa feita, a Larissa Werneck, filha da Érica Werneck, minha querida amiga, Larissa também é jornalista brilhante da Futura hoje. A Larissa me pediu para entrevistar um senhor que morava nos Estados Unidos. Segundo ela, era, e eu sei que é mesmo, muito rico, e que esse moço, de repente, resolveu vir na Tábua do Piniquim, que era o Rio de Janeiro, né? E ele ia lançar um livro, né? Parecido. Você sabe aquele lago na Escócia que tem um monstro, o Lago Ness? Ele fez, eu não me lembro o título do livro, mas eu acho que era assim, existe um monstro na Lagoa Rodrigo de Freitas. Era mais ou menos isso. A princípio, isso para mim não tinha muito interesse, mas como eu que determinava quem seria entrevistado ou não, a Larissa estava divulgando, era minha amiga, eu falei, olha, vamos entrevistá-lo. E ele veio muito simpático, eu gravei a entrevista na tarde, e aí ele contou a história. Não li o livro, não fui convidado para ler o livro, e sinceramente, tantos anos passados, nem sei se ganhei o livro. Talvez até devo ter ganhado, mas deve estar perdido pelas distâncias da vida, porque não me interessei, né? Mas tudo bem, a conversa com ele foi boa, a entrevista com ele foi boa. E ele dizendo, sabe o que ele fazia? Se não me falha a memória, ele morava num dos estados mais centrais dos Estados Unidos, mais preconceituosos dos Estados Unidos, onde se tem mais orgulho e onde provavelmente o Donald Trump foi extremamente bem votado. Então ele morava lá. Por que ele morava lá? Não sei por que cargas d'água. Ele descobriu um mercado. Qual era o mercado? Ele comprava e vendia cavalos árabes. Quer dizer, não sei como fez fortuna, de que forma fez, mas a informação que eu tinha é que, de fato, ele tinha feito fortuna. Então eu comecei a entrevistá-lo e tal, e ele contando as coisas dos Estados Unidos, e e quem é que não fica com inveja, né? Você está aí, coitado, com dificuldade, lutando como todos nós lutamos. Se você é dono de pequena empresa, você sabe o sufoco que é. Se você é jornalista, meu Deus do céu. Se você é radialista, idem. Se você está na vida empregado com medo do desemprego, meu Deus do céu, você sabe o sufoco que é. E de repente você descobre um cara brasileiro que foi lá, né, fez a América, como se diz. Aí o cara voltou, não, porque eu vendo cavalos, eu sou e tal. E o cara elegantíssimo, bem trajado, como manda o figurino, né? Quando acabou a entrevista, me veio na cabeça. Sabe por que me veio na cabeça? Porque eu, quando era jovem,
eu fui diretor cultural da Brasil Estados Unidos em Juiz de Fora. Esse termo era meramente elogioso. Eu não ganhava nada, eu apenas era um bom estudante de inglês e era um menino vocacionado para produções culturais. Então eu fazia teatro e movimentava aquela organização norte-americana, digamos assim, muito mais em benefício dela do que de mim mesmo. É verdade que eu tinha bolsa de estudos, eu estudava inglês com bolsa de estudos, isso lá para trás. Mas eu tinha uma certa noção das coisas, eu nunca fui agregado loucamente aos Estados Unidos da América. Sei que é um grande país, sei que é um país que teve mais juízo mediante tantos problemas que tiveram, que teve aquela época do pá, teve a época do tiroteio, teve a época que o álcool era proibido, foi uma besteira que eles fizeram imensa, porque deu crime para tudo quanto é lado, teve as guerras que se meteu. Então a quantidade de famílias que perdeu filhos, sabe hoje o sofrimento que é. E de uma certa forma isso mudou e teve a felicidade de ter, digamos assim, uma pujança extraordinária a nível de trabalho, de empresa, de tudo. Mas eu tenho uma noção, eu era amigo na época do Mr. Sobol, que eram os diretores culturais, para valer, eu era só de nome, né? Então eu tenho uma certa noção de que, na verdade, eles recebem bem no seu país quem tem dinheiro. Mas quem vai lá para fazer dinheiro, a coisa é outra, né? Você vai fazer serviços que normalmente o americano não quer mais fazer. Ele não quer mais entregar pizza, ele não quer mais lavar carro, ele não quer mais, digamos assim, fazer qualquer faxina. Então é o que você vai fazer e depois você vai ou não ganhar dinheiro. Mas a maioria não ganha tanto assim. Aí esse senhor, voltando à história, ele estava sendo entrevistado por mim, acabou a entrevista, o tal que vendia cavalo, lembra que eu te falei? Que estava milionário, segundo a Larissa me contou. Aí eu saí com ele nos corredores da rádio, na saudosa rádio da Rua do Livramento, que nunca tinha que ter mudado de lá. Eu saí e perguntei, Mister, não era nem Mister, era senhor mesmo, brasileiro, né? E o cara foi simpático comigo, porque teria que ser. É uma coisa que nós jornalistas nos acostumamos, porque é assim mesmo, entendeu? Quer dizer, faz parte, eu estou na tua casa, eu tenho que ser simpático. Será que eu sou simpático o tempo todo? Não sei, né? Mas aquele senhor estava sendo simpático e eu perguntei para ele, meu querido, e você já, há quantos anos que você está nos Estados Unidos? Aí ele me disse, não me lembro mais o número de anos, 20, 30, sei lá o quê. Aí eu falei, e vem cá, e eles te tratam como se fosse uma pessoa igual? Ele olhou para minha cara e disse, Fernando, mas não tratam mesmo. Eu falei, não. Mesmo com todo o dinheiro que você tem, mesmo com todo o dinheiro, mesmo com os cavalos. Lá é diferente, Fernando. Lá o vizinho não bate na porta do outro para pedir uma xícara de açúcar. Lá as pessoas não se abraçam. E é verdade, com raras exceções. Se você for para a Flórida, a conversa é outra. Não é? Porque aí já tem o latino, percentual elevadíssimo, não sei qual é, mas dizem que até 30, 40, 50, 70% do pessoal da Flórida é composto de latino-americano. E o latino é assim, o latino se abraça, o latino conversa com as pessoas, então tem uma certa influenciação. Mas eu não estou falando da Flórida, eu estou falando do Texas, eu estou falando de um país diferente. Eu estou falando de um país onde, por exemplo, o Marco, que provavelmente sumiu, mas eventualmente vai me ver, o Marco Silva, que era ouvinte da época lá do Texas de Austin, depois de 30 anos para poder conseguir o green card, voltou para o Brasil e chegou aqui no almoço com a gente e diz o seguinte, que ele ainda não falava inglês. Então o que eu estou tentando é passar uma realidade, por melhor que seja a casa do vizinho não é a sua casa. A casa do vizinho é para você chegar, para você visitar, entrar, oi querido, como vai? E provavelmente você vê no melhor momento. O melhor momento é aquele que ele te recebe. Aliás, quem tem razão de falar esse tipo de coisa é minha amiga Marion Duarte. Né? Porque tem vezes eu brinco com ela por causa da dificuldade, sou um ser humano comum como você é, eu brinco, puxa, eu vou para Portugal, que eu adoro, que eu amo, que eu estimo, mas uma coisa, diz ela, e eu concordo plenamente, é você estar uma semana em Portugal.
A outra coisa é você viver uma vida, embora sejam, na verdade, os nossos descobridores, os nossos pais, por assim dizer, a nível de nação, né? É bem mais provável que a gente se dê muito bem melhor em Portugal do que propriamente nos Estados Unidos. Agora, eu devo aplaudir, tem gente lá nos Estados Unidos que se dá muito bem, tem gente na Austrália, como meu filho que teve lá 2 anos, que também o tempo que permaneceu, sou agradecido, se deu muito bem, trabalhou, lutou, fez trabalhos que muito provavelmente o australiano não quer fazer mais. Por quê? Porque conseguiu uma evolução muito parecida a nível de paz, a nível de grandiosidade com os Estados Unidos. Agora, pergunta a você, mas como é que se consegue essa evolução? Só tem uma maneira de conseguir, através da educação, através da responsabilidade de homens públicos. Eu jamais serei, não sou candidato a absolutamente nada, nunca fui, eu sou apenas um observador da história, mas eu sou um brasileiro que ama o seu país. E eu vi pessoas que amam o seu país serem discriminadas dentro do seu próprio país. Um deles, por mais incrível que pareça, por você concordar ou por você discordar, foi Leonel Brizola. Não importa, porque ele dizia que estavam roubando e falava com ênfase, e o senhor que está aí do lado, de repente, não acreditou. Como também muitas das vezes, ainda que apreciando a franqueza do gaúcho, eu mesmo cheguei a desacreditar. E não adianta agora, pode estar vendo, mas, meu Deus, o homem que fez o Brizolão, que estava aí, os CIEPs, né, que foram feitos, que foram levantados, com a pretensão de dizer daquela maneira de fala mansa, mas irredutível no tocante à honestidade, em que dizia, nós vamos estudar, vamos botar os filhos, falava desse jeito, vamos botar os filhos no colégio, filhos das pessoas carentes. Elas vão entrar, vão ter banho tomado, vão ter um casal social que vai ser pai delas, só vão sair à noite e vão estar preparadas para o futuro. Você pode até descartar o Leonel Brizola, mas você não pode descartar a ideia. E o que foi feito disso? O senhor Moreira Franco, que está hoje aí acusado, o que foi feito disso? A primeira coisa, ao assumir o governo, foi desgovernar, por assim dizer, os CIEPs. Até hoje, se você passa aqui pertinho do Almirante Cópia, na Tijuca, você vai ver o esqueleto do que foi um CIEP. Ainda estudam lá, é verdade. Estudam em meio à sujeira, estudam em meio a, digamos assim, as quadras de futebol abandonadas, quadra de futsal abandonadas. Não são nem muros, são cercas quebradas, porque quebraram para poder entrar. E as criancinhas vão lá estudar no meio desse governo estadual irresponsável, no meio desse governo estadual que agora chega pensando, mas eu estou muito feliz porque o governo federal aprovou o ajuda, porque eu fui incompetente, senhor governador. Os senhores foram incompetentes, o outro está preso. Não sei se as acusações que lhe pesam são acusações fundamentadas, nós vamos saber depois. Mas essa é a triste realidade de um país que se deixa levar por aqueles que estão muito bem arrumados na vida. Porque não haveria a miséria que está havendo, a dificuldade de colégio, a dificuldade de plano de saúde, porque de repente não há atendimento para todos. Não haveria isso se houvesse político responsável, se houvesse político que não gostaria de viver de propina, se houvesse político que pensasse nas nossas criancinhas. Não importa a antipatia que eventualmente você tenha com relação ao Edson Arantes do Nascimento. Não julgue para não ser julgado. Mas esse homem, que foi, sem dúvida alguma, um dos representantes do país, que botou o país no mapa, porque era um grande atleta, que teve os seus erros, como eu tenho também. Esse homem, um dia, quando fez o 1000º gol, e eu era um menino vendo televisão na TV Rio, quando entrou a bola no gol do Vasco, com o Andrada, coitado, que tomou o 1000º gol, lá foi o Pelé, juntou naquela época, os repórteres todos podiam entrar em campo. Lá foi o Pelé, pegou aquela bola e disse, olhem pelas criancinhas do nosso país. E até hoje vejam a indignação na minha face. Até hoje não são capazes de olhar. Até hoje são irresponsáveis, pilantras engravatados. É isso que são.
pilantras engravatados, assassinos, pior do que o assassino que mata na rua, porque esse coitado ou não teve escola, ou não teve esperança, ou não teve sequer família para criá-lo. No entanto, esses de terno e gravata, que recebem 200, 300, 400 mil dólares, que são incapazes de olhar para essas criancinhas que ainda hoje estão na rua, cometendo muitas das vezes arrastões, porque faltou escola, faltou respeito, faltou dignidade. E esse discurso velho e surrado que eu estou fazendo, você já viu 500 vezes, você já ouviu 500 vezes. Mas a minha expectativa qual é? Eu não vou ganhar 200 mil dólares por palestra. Eu não vou sequer ser eleito vereador porque eu não sou candidato. Mas esse discurso é de quem é de fato brasileiro, nascido no Brasil, amando o Brasil e fazendo, sobretudo, um desafio a você que está vivendo nesse momento, que mude esse país, principalmente se você for jovem, que não deixemos acontecer o que já está acontecendo, mas que não deixemos de lado as lava-jatos da vida. Que essas pessoas que estão sendo acusadas, e se comprovadamente tais acusações, de bilhões de dólares, não são só milhões não. Há pouco alguém me disse, olha, estão falando que foi 200 milhões que o ex-governador está sendo acusado, mas dizem que não há prova de 6 bilhões. Será? Esse tipo de coisa tem que ser pensado, tem que ser realizado, tem que ser mudado. Então não adianta agora apontar o dedo para o outro e dizer, ah, você votou em fulano, eu não votei. Veja como eu tenho sabedoria, como eu tenho canais com Deus, né? Como não existe isso, compadre. Qualquer um de nós pode errar. O que não pode é a gente perder a consciência do que um país pode ser feito. Cada vez que você aponta um dedo para uma pessoa, preste atenção na imagem. Cada vez outros 3 dedinhos estão apontando para você mesmo. O que você fez, o que você faz a nível de caridade. O que você fez, o que você faz a nível de responsabilidade. O que você fez, o que você faz a nível de solidariedade. Essa é a pergunta. Porque se cada um de nós nos voltarmos para o nosso próprio umbigo, efetivamente, então de nada adianta, não é? Porque eu estou bem obrigado. Eu conheço pessoas que quando falam da Revolução da época de 64, onde se privou de liberdade, onde as pessoas se matavam mutuamente, né? Mas que com certeza o maior grupo que foi torturado, etc., e que tais, foi aquele grupo que gostaria que tivesse a liberdade de expressão para todos e não só para um grupelho. Eu conheço pessoas que estavam muito bem nessa época. E aí dizem o óbvio, mas eu vivi muito bem naquela época. Claro, porque sabe como é que é? Fez aquilo e andou para os outros. Então não adianta você progredir um país só na base do grupinho. Não adianta você progredir um país só na base da Odebrecht. Aí bota na bandeira, Odebrecht é desordem e progresso, porque ordem não é. Uma empresa que eu fico com pena, estava pensando, estou fazendo até um programa diferente no dia de hoje, me aproveitando para conversar com você, eu fico com pena dos bons funcionários da Odebrecht, assim como eu fiquei com pena dos bons funcionários do Banco do Brasil, porque lá não tem só calhorda. Deve ter muita gente que é um bom engenheiro, é um bom construtor, é o cara que não está nem aí para propina, mas que fez a planta, que levantou sei lá o que, meu Deus do céu, um complexo petrolífero. E de repente essa pessoa está sendo achincalhada porque os seus donos são calhordas. Essa é que é a verdade. Vai procurar, se não sabe, eu acho que você sabe, o que significa calhorda no noticiário. Pilantra, safado, como esse tal de Marcelo Odebrecht, que está aí falando, o pai dele, ninguém tem coragem de dizer isso. Pelo amor de Deus. Então como é que você faz um capital desse às custas da miséria do povo e ainda fica sorrindo diante da justiça? Às custas da miséria do povo, sim. De que adianta o cara aparece nem vou falar o nome,
que compram o horário com o dinheiro da miséria. Compram o horário e tem quem venda. Então a gente vai resolver o problema do país assim? A gente vai resolver? Agora a resolução também é se mandar? Ah, vou para a Suécia, vai ser louro, de olhos azuis, que nem eu? Você acha que não vai ser discriminado? Pode ser que sim, Deus permita que você chegue lá e você de repente se torne o cara mais bem aceito por aquela população. Mas lembra do que eu estou falando, se você é jovem, a tua casa é aqui. A tua casa é aqui, eu tenho casos assim. Eu conheço um rapaz que se mandou, ficou 8 anos nos Estados Unidos. Quando ele voltou, ele tinha perdido os colegas todos. Porque uns casaram, tiveram filhos, arranjaram emprego, perderam o emprego, continuaram. E aí a pessoa perde a sua referência. A pessoa perde a sua referência porque uma coisa é a casa da gente, a outra coisa é a casa do outro. Então, meu amigo, o que eu acho é que nós temos que ter mais patriotismo, nós temos que ter esperança, nós temos que ter pessoas sérias. Não me candidato a nada. Não tenho nem essa capacidade. A minha capacidade, a única que Deus me deu, é a de falar. Mas de falar com sinceridade. De falar de quem jamais vendeu R$1 para ter opinião. Como muitos que eu conheço que não fizeram isso. Muitos que eu conheço. Eu costumo dizer, me perdoe a indignação desse editorial que já vai longo demais, sinceramente, existe uma expressão em inglês que, nesse particular, é bem aplicado a essas pessoas que estão denunciando toda essa libertinagem, toda essa propina. Essa expressão escreve-se shame on you. Quer dizer, vergonha sobre você. A vergonha que cai em cima desses políticos, desses maus políticos, desses maus gestores, travestidos de competentes, incompetentes. A vergonha que cai é pelo resultado da miséria, pelo resultado dos meninos que estão soltos na rua e que provavelmente vão morrer de uma bala perdida ou bala endereçada. Mas vão no bando, vão cometendo inclusive arrastões, porque não tiveram escola. Porque apenas determinados conglomerados progrediram num país de injustiça. Então, são conglomerados em todos os setores, né? Aí da Odebrecht é construtora, tem a tal da Braskem também, tem a tal da, sei lá, Oscar não sei das quantas. Conglomerados de imprensa, por que não, gente? Por que não? Nós estamos vivendo num país que não se respeita mais o valor do profissional, que não se respeita. Aí você observa com admiração, porque você tem uma caixinha mágica como essa que você está me vendo, que hoje é o celular ou é a televisão. Aí você, sabe, puxa vida, olha só, que maravilha, né? O fulano ganha não sei quantos milhões. A grande comunicadora ganha não sei quantos milhões. O bonitão lá, que é motivador, não sei do que, ganha não sei quantos milhões. E você volta para a tua casa e você muitas das vezes só pode comer arroz com feijão porque não tem bife. Você não pode substituir a proteína se não quiser comer carne porque não tem dinheiro. Você quer dar uma educação melhor e não pode dar. Eu estou vendo isso porque eu vi como repórter a minha vida inteira, porque eu vim de baixo. E Deus quis que através do trabalho, pelo menos eu conseguisse uma vida digna. Mas o que eu olho desses demagogos, desses pilantras, desses safados, é um absurdo. É você que está no início da tua juventude. É você que pode mudar isso.
É você que não precisa prestar atenção em mim, não precisa imaginar que eu sou ídolo de qualquer coisa, não precisa pensar que eu sou melhor de qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, pelo amor dos seus filhos, pelo amor dos seus netos, não repita na sua vida o que esses pilantras da Odebrecht repetiram. Não faça uma coisa dessa. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Não prometa. E isso talvez, essa atitude somada a milhares de outras atitudes que possam dizer, como eu disse, eu não tive herança de dinheiro, eu não tive sequer herança de patrimônio e hoje sou dono de patrimônio, através de esforço. Quem me conhece sabe que durante 19 anos eu trabalhei nesta rádio que foi honesta até o 17º ano. E a partir daí não soube honrar os seus compromissos. E também é gerida muitas das vezes por pessoas que hoje estão demonstrando a sua incapacidade. Mas eu devo dizer para vocês, com todo respeito a todos aqueles que trabalham, que a maior de todas as heranças que eu tive é a honestidade. E essa é a única situação que pode salvar esse país. A honestidade de princípio, a honestidade daqueles que vão construir melhor esse país, a honestidade daqueles que vão, como disse o Pelé, que duvido que não se comova ao ouvir como eu estou comovido, o que eu ouvi quando era criança, porque eu sou mais novo que ele. Pelo amor de Deus, cuidem das nossas criancinhas. E na época, imaturo, menino, achei que aquilo era um exagero. Achei que aquilo era um exagero. Como? Porque eu era cuidado. Meu pai morava em casa de aluguel, mas eu tinha tudo que eu precisava para comer. Eu não sabia como é duro a vida e como se faz necessário que haja educação. Que a educação seja além daquele que pretensamente se qualifica, se diz como educador. Educador que não cumpre a palavra? Que diabo de educador é esse? Político que não cumpre a palavra? Que diabo de político é esse? Juiz que se vende, são poucos, mas infelizmente a gente sabe que pode existir. Que diabo de juiz é esse? A justiça humana é falha, mas a justiça divina não falha. Mais cedo ou mais tarde, a exemplo do que nós estamos vendo agora, a coisa aparece. E é preciso ser investigada de toda maneira possível. Perdoe a extensão do editorial, até porque os meus convidados hoje não chegaram. Um prometeu vir, não veio, e o outro, por qualquer motivo, também não veio. Daqui a pouco a gente vai fazer uma sala de visitas com o que nós temos aqui em casa, ou seja, eu e a Samira Valente. Samira é jornalista da primeira qualidade, né? E é uma pessoa tão boa e tão modesta que talvez ela mesma não conheça a importância que ela tem. Mas tem, não só porque é minha mulher, não. Pelo que ela faz de jornalismo, de luta, de batalha. Meu amigo Oscar Berro está pedindo que eu dê a hora, com certeza, agora 8h37, Berro. Não sei o que houve com o professor Isaías Nascimento, prometeu vir hoje, não veio. E isso está sendo recorrente na vida dele. Deus permita que não seja nada grave. E também o nosso querido entrevistado, que seria o médico, né? O Rodrigo Pego, por qualquer motivo, mas são coisas que acontecem no nosso país mesmo e a gente tem que estar preparado para tal. O Otávio de Mello, muito gentil, lá dizendo assim, Fernando, entrevista a Lili. É verdade. A Lili está aqui, você quer ver? Deixa eu ver se eu mudo aqui a coisa aqui, a Lilizinha. Enquanto eu falo, ela fica me olhando, né, Lili? Hein, Lili, o que você acha, Lili? Olha, você está vendo ela aí, ali debaixo da mesa, mas aqui vamos a esse momento, que é o momento da palavra amiga, e eu vou pedir a Samira Valente, já está chegando aqui, não é? Então eu vou pedir a ela que fale comigo. Ô Samira, olha, um abraço para o José Romário Andrade. Alô, José. Bom dia, Samira. Bom dia, qual é o texto que você escolheu para hoje dos nossos ouvintes? Fernando, você vai falar sobre racismo.
Sou negro e ando cansado de sofrer tantos preconceitos. Você tem uma fórmula para se evitar isso? Olha, infelizmente eu não tenho essa fórmula não. Lamentavelmente isso existe no mundo inteiro, e realmente eu só posso imaginar e lamento profundamente. Mas se consolo existe preconceito de todo tipo de parte, né? Mas claro que o racismo é o pior de todos eles. E a fórmula é você tentar. O Sérgio Solon está mandando um abraço para você. Serginho, quero ver se você vem aqui semana que vem, tá? Vou ligar para ti. O Lenca Fatioli também, dando um bom dia para a Samira. Esse é o mais hediondo dos preconceitos. E é uma coisa tão arraigada que, se você não tiver cuidado, quando você vê um casal, a moça é preta e o rapaz branco, ou vice-versa, talvez, né, aquela cultura arcaica dizendo, não, as pessoas não podem se misturar. E esse absurdo começou com a escravidão, né? Começou com a escravidão, onde os piores foram os brancos que escravizaram os negros, mas que até hoje não se consideram assim. Mas hoje está havendo aí uma divulgação da igualdade, uma divulgação da tolerância que nós devemos ter com todas as pessoas. E isso é muito interessante, porque de repente vai ficando no subconsciente das pessoas. Sempre que vir algum tipo de preconceito, você vai pensar assim, meu Deus do céu, isso não está certo, né? Sempre que se você tiver isso arraigado e dizer, eu tinha um amigo que dizia assim, olha, às vezes quando eu vejo um preto, uma branca e um garoto meio lá, meio cá, eu fico assim, aí depois eu quero aí, calma, são seres humanos como eu. E essa é a reação que programas como esse e oportunidades que você está me dando, que a gente pode, de repente, ajudar. O Oliveira Neto, sou locutor e penso, sou líder em Bagé, acho que é isso, né? Valeu, querido. Olha, não dá para ler tudo, porque o tripé que eu coloco aqui faz com que, quando eu uso essa câmera lá de cá, é uma câmera reversa de um celular muito potente. Então o que você escreve, ele fica meio que interrompido, daí fica difícil de ler tudo. Mas de qualquer maneira, muito obrigado aí por estar vendo a gente. Eu vou trazer então esse momento, torcendo para o nosso amigo que diz que é preconceituado, não liga para isso, vai em frente, luta, não é a cor da pele que faz o fim de vida, e se você acreditar em você, sinceramente as coisas vão acontecer. E eu espero que isso realmente aconteça contigo. Estou pronto para ir para a sala de visitas, mas eu vou passar aqui a nossa câmera com a maior naturalidade possível. Eu vou passar para o nosso computador, onde já temos aqui pronto essa paginazinha preta, que está no YouTube, o mesmo canal da gente, e você vai ver agora a palavra amiga. Atenção, se eu acertar seria bom, né? Jesus, vamos nós. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Calmarão. Um só coração, um
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, meus amigos, basicamente tivemos aí esse momento de oração, né, que é muito importante para todos nós. E eu queria até, antes de passar ali para a sala, lembrar algumas coisinhas para você. Por exemplo, esse diploma aí é do Mérito Mantiqueira, que eu recebi da minha querida Cruzeiro, em São Paulo, terra em que um dia eu nasci, né? E que me foi dado exatamente pela Câmara Municipal de Cruzeiro. Um abraço para o Alves Júnior, para todos os amigos de lá, o Breno, né? Para o Diego, enfim. Então, a gente faz aqui uma passagenzinha aqui nesse escritóriozinho, que tem aí os diplomas na parede, que na verdade são honrarias, né, que a gente recebe, não sei se merecidamente, mas o importante é que um dia alguém de alguma forma reconheceu o seu valor por alguma coisa. Esse que eu estou focalizando aí no centro foi o que me trouxe ao Rio de Janeiro um dia, lá nos idos de 1970. Havia um concurso de teatro em Juiz de Fora, na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, e eu acabei ganhando esse concurso montando uma peça de teatro de minha autoria, chamada Nenhum de Nós é Testemunha do Dilúvio, Terra do Anjo e do Diabo, e na verdade esse prêmio foi como melhor autor de teatro da época de Juiz de Fora. E com o dinheiro dele que eu vim parar numa pensão de estudantes no Rio de Janeiro, meio com medo, evidentemente, e a partir daí comecei a minha carreira no rádio. E esse diploma eu tenho a honra de ter a assinatura do então prefeito da cidade, que mais tarde seria presidente do Brasil, o nosso querido e saudoso Itamar Augusto Cautiero Franco, o doutor Itamar de tão amigo. Então, na verdade, aqui, imaginem vocês, isso é uma página do Jornal do Comércio. Uma página do Jornal do Comércio que foi, na verdade, esta página foi escrita pela Paula Ranieri, né? Na época, estudante de comunicação, e essa página, ela traz 50 anos de comunicação. Foi quando eu lancei o livro do mesmo nome, e aqui estou eu, né? Estou eu aqui com o livro no estúdio antigo da Rádio Tupi, e aqui estou eu com o nosso querido diretor-geral Alfredo Raimundo, que hoje já não está mais naquela emissora. E aqui, né, você vai ver a época que éramos jovens, a época do SBT, a época em que a gente apresentou o primeiro telejornal do Silvio Santos, quando ainda, aí já era o SBT, mas eu tenho ainda uma foto mais antiga, quando era a TVS do Rio de Janeiro. Muito bem, e aqui nós vamos para a nossa sala de visitas, e eu vou colocar a câmera da melhor maneira, para que eu possa estar também conversando com você e conversando com a Samira Valente, já que hoje, por razões que eu desconheço, os nossos convidados não chegaram a tempo. Abraço para o Eros Cordeiro. Ô Samira, você presenciou essa minha abertura que até se estendeu, né? O que você acha de tudo que a gente falou? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar você pela abertura, porque você tocou nos assuntos que estão sangrando o povo brasileiro,
E você, na verdade, é a nossa voz, né? Porque a grande maioria dos brasileiros, milhões e milhões de brasileiros, eles não compactuam com isso tudo que está acontecendo, com isso tudo que está sendo revelado, e a grande maioria da população brasileira é formada de pessoas honestas, de pessoas que batalham, de pessoas que ganham duramente o salário do mês, da semana, não importa, mas é uma luta. E então eu parabenizo você por essa garra, por essa verdade que você passou. E esse é o papel brilhante da imprensa, né? Imprensa boa, digamos assim, porque toda profissão tem uma parte boa e uma parte não tão boa. Então eu parabenizo, e isso mostra toda a indignação do povo brasileiro, né? E vamos ver onde isso vai dar, vamos ver que milagre pode acontecer nesse país, porque a impressão que dá, e tomara que eu esteja errada, é que só um milagre vai conseguir passar limpo esse país, porque muitas ações vão prescrever. A Carmen Lúcia do Judiciário está tentando agilizar. Então vamos ver se a gente vai ter um final feliz. Eu diria, não é nem final feliz, um final menos infeliz para toda essa lambança que foi feita, para toda essa irresponsabilidade que tomou conta há décadas, né, dos nossos governantes. É verdade. Eu tenho a impressão que a gente não pode perder a esperança. Por quê? Porque nesse momento, Samira, a exemplo seu, a exemplo meu, existem engenheiros, existem pessoas comuns que não tiveram a possibilidade de estudo, mas são pessoas que realmente são honestas. Nós temos uma grande maioria de pessoas que estão trabalhando, que estão lutando, pessoas nos morros, pessoas que estão aí, digamos assim, nas comunidades, né? E que são pessoas honestas, que estão aí ameaçadas por essa desonestidade que campeia no país. A principal mensagem que eu deixei para a maioria das pessoas é o seguinte: pode visitar um país do outro, pode até eventualmente morar se o emprego for bom, mas isso não é para todo mundo. A gente conhece pessoas que estão há 20, 30 anos nos Estados Unidos e lá se acostumaram. Um exemplo disso é a Tônia Elizabeth, que trabalhou comigo há mais de 30 anos atrás na Rádio Bandeirantes, que está há muitos anos nos Estados Unidos. Mas, se não me falha a memória, casou-se com um norte-americano e também tem o lado valor profissional e tal. Mas não é para todos. Quer dizer, então esse é o momento em que você não pode perder a sua juventude. Esse é o momento para aquele que é jovem, não é mais o nosso caso, né? A gente pode contribuir, mas eu não posso esperar, até pela ordem natural das coisas, que eu e Samira, por exemplo, sejamos os construtores de uma nação, até porque não temos tanta importância assim. Mas você que é jovem, você pode. Você que é jovem, você pode ter orgulho do seu país e não desses pilantras que estão tomando conta dele. Você que é jovem, você pode mudar a sua atitude em todos os sentidos. Você pode vir a ser um líder de esquerda, de centro ou de direita. Você pode ser um empresário, mas um empresário responsável, que não pense só em ganhar dinheiro, mas que pense sim em ganhar dinheiro para poder distribuir dinheiro. Porque essa é a grande responsabilidade, não acha? Com certeza. E você sabe que de toda situação difícil sempre a gente tem lições. Então, no meio dessa tragédia, porque para mim é uma tragédia moral que se abateu sobre o país, uma tragédia assim de proporções imensas, a gente tira a grande lição, que essa já é sabidamente conhecida, mas a teoria é uma, a prática é outra, que o único caminho, é a educação. Porque através da educação o povo não vira massa de manobra. O que interessa a quem manda, a quem tem o poder, que as pessoas não tenham muito raciocínio, não pensem muito, não escolham, não saibam escolher, ou pelo menos que não se informem sobre o passado, sobre o histórico de cada pessoa, para tentar voltar, e não digo no ideal, porque o ideal a gente sabe que não existe, mas no menos pior. Então, interessa a quem manda, a quem tem o poder e a quem não tem consciência e responsabilidade com o povo, que as pessoas não tenham consciência e que elas sejam realmente manobradas, que elas definam o voto sim por 1 quilo de arroz, por 1 quilo de feijão.
Muito bem. O Sérgio Solon dizendo aqui, Samira, não podemos aceitar a reforma da Previdência proposta pelo governo, que eles cobrem os bilhões devidos pelos bancos, e não podemos pagar esse preço. É aquela história, muita coisa tem que ser feita, é importante a fala do Sérgio, que é um jovem e um jovem competente, é importante que o ouvinte, de um modo geral, se manifeste e que dê também a sua opinião. Eu já coloquei na câmera reversa, porque já está chegando no final. Quero agradecer mais uma vez a Samira por ter participado do programa do dia de hoje. Um abraço para o José Godino, para o Sérgio Grandinetti, não é? Para todos os amigos que estão nesse momento prestando atenção nesse programa. Foi um programa atípico, nós não vamos perder a característica da sala de visitas, mas eu não posso fazer nada quando dois dos convidados, por qualquer motivo, talvez até por motivo incidental, de realmente não compareça. Mas isso me permitiu falar as coisas que eu estou sentindo e a indignação que, com certeza, se você é honesto, você está sentindo. Não por mim, porque é aquilo que eu já falei, eu já vivi 2/3 da vida, provavelmente, então já estou no terço final. Mas simplesmente pela falta de possibilidade, notadamente para as crianças e para os jovens. O próprio Sérgio Solon comentou numa crônica muito interessante que eu li, se não me falha a memória, ontem ou anteontem, a dificuldade do jornalista quando chega no mercado de trabalho, a dificuldade do radialista quando chega no mercado de trabalho. Por quê? Porque os donos das empresas, de um modo geral, são pessoas que não têm nenhum amor pelo rádio ou pelo jornalismo. São pessoas que fizeram fortuna apaniguados por políticos, esses mesmos maus políticos que aí estão fazendo a infelicidade de um país tão rico, tão extraordinário e que um dia pode digamos assim, ser mudado esse destino. Eu confio que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Quero também agradecer a você que me acompanhou, Oscar Berro, um grande dia para você também, e dizer que é aquela história. Eu tenho uma frase que era da minha mãe, que dizia que quando o diabo fecha uma porta, Deus abre outras 10. Então, na realidade, hoje foi um programa atípico, mas foi um programa que eu quero crer que, dentro da minha limitação, dentro da minha modéstia, eu pude talvez contribuir para que alguém possa pensar de que a vida só é boa quando se tem honestidade no coração, quando se tem princípios e quando realmente se respeita a família. Não existe outra maneira de viver que não seja através do respeito ao próximo. Aliás, quem dizia isso disse há 2000 anos atrás e hoje está entre nós, apesar da nossa dificuldade de entender que só existe dignidade se você amar teu próximo em toda a circunstância e, obviamente, em dar o exemplo de honestidade. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã às 8 horas.